né? Uma outra, opa. Então, outro transtorno, né, que se encontra até com uma certa frequência é a sociopatia, ou transtorno de personalidade antissocial. Então, pessoal, até muita gente fala, brinca que a pessoa é antissocial, né? Mas estando só como que a pessoa não quer muito interagir, não quer ter, né, contato com outras pessoas, mas na verdade a sociopatia não tem relação com isso em si. Então, esses pacientes têm uma tendência, essas pessoas, né, têm uma tendência a um comportamento mais impulsivo, e ele tem na sua característica principal o não seguir as regras sociais, tem um desprezo aí pelas condições, pelas normas sociais. E essa pessoa, ela tende até, né, ela até se coloca no lugar do outro, quem ela gosta, ela trata com um zelo, né, maior, mas todos os outros, ela tende a não ter a mínima consideração. Então, esses transtornos, né, que a gente percebe, sociopata, vou falar daqui a pouquinho do psicopata, infelizmente estão aí muito, felizmente, infelizmente ou felizmente, não sei ao certo, tá? Mas eles estão em grande percentual quando se investiga, quando você estuda os presidiários. Então, aí eu não sei por que eu estou descrevendo felizmente ou infelizmente. Porque não sabemos se felizmente eles não estão no convívio social ou infelizmente eles se colocam em condições de, né, atos fora dos padrões aceitos na sociedade, riscos maiores e por isso estão lá. Não sei ao certo o que de fato acontece, mas que essa condição desse indivíduo faz com que ele seja muito impulsivo e não segue os padrões ditos como aceitos na sociedade, colocando esses sujeitos, né, em maior risco no convívio social. Então, no normal, né, em condições normais, na população normal, estatisticamente a gente encontra aí por volta de 2, 3% da população. E a seleção aí no presídio. Nunca li estudo nenhum sobre político, mas eu acho que poderia ser viável um estudozinho. Não sei o que vocês acham. Então, ó, o que os dois têm aí em comum, a sociopata e o psicopata. Então, o sociopata, ele até consegue ter sentimentos, tá? Mas ele não respeita o outro, ele não tem essa tendência ao zelo, porque ele não conhece. O psicopata, ele nem sente, nem reconhece, sabe o que o outro está sentindo, percebe que chora, mas não tem a sensação de empatia do que o choro quer dizer. Essa é a grande diferença entre os dois. Então, o comportamento comum diz respeito a qualquer parâmetro social, tá? Diz respeito aí ao direito dos outros, incapacidade em sentir remorso ou culpa, isso principalmente no psicopata, ele não consegue sentir de fato. E tem uma tendência a exibir comportamento violento, tá? Principalmente quando confrontado, quando ele tenta atingir um determinado
objetivo que ficou distante da sua capacidade, ele pode, né, se tornar agressivo. Não necessariamente ele vai ser. A verdade é que muitos dos psicopatas são agradáveis, têm grande poder de persuasão. Então, ele não tende a essa agressividade de maneira geral, não. Tá? Ele tem uma tendência a serem muito, como é que eu digo, convincentes. Tá? Então, por que eu mostrei essa imagem? Isso aqui é um corte do cérebro, né, no nível aí do mesencéfalo. O que está escuro aqui, ó, eu corei de amarelo agora, a substância negra do mesencéfalo, e nós temos aqui, ó, a amígdala. Então, a amígdala, que eu corei aqui de amarelo, no psicopata existe uma atrofia de amígdala. Então, ele tem duas possíveis teorias. Ou ele não vivenciou isso na infância, que ele pudesse desenvolver essa área e aprender sobre sensação de amor, de empatia, de afeto. Então, algumas teorias trazem que o psicopata pode não ter vivenciado isso na infância. Outras possíveis teorias trazem que ele tem uma predisposição genética à atrofia de amígdala. E por isso não consegue interpretar e sentir aquela emoção que está lá, que ele percebe na outra pessoa. Tá? Essa atrofia vai ter qual repercussão? Toda a área que deveria sinalizar para a área da amígdala, como o lobo frontal, né, que tem relação com personalidade, iniciativa, bom senso, se não tem o parâmetro de empatia, de medo, de remorso, essa área vai agir puramente guiada pelo objetivo que ele quer alcançar. Então, vamos pegar o exemplo aí da Susana von Richthofen. Alguém já viu os dois filmes lá da história dela? Sabe qual é? Esses daqui, ó. Peraí. Não vi, não. Não, esses daqui? Eu li o livro. De quê? O livro com essa história? Suzana, na época... A biografia dela, contando como foi a história. Ela contando? Não. Tá. Os fatos dos registros de investigação, é isso? Isso. Pronto, beleza. Suzana, então, se me permite, Suzana era filha de pais de boa situação financeira em São Paulo, e ela chamou alguns indivíduos para matá-los, de nome conhecidos como irmãos Cravinhos. E esses caras, ela abriu a porta para eles, onde eles subiram e mataram o pai e a mãe dela. E ela se tornou bastante fria diante de toda essa situação, e ela estava até bem pouco tempo atrás presa em Tremembé, em São Paulo. Isso, a história é essa aí mesmo, né? Agora, o interessante do filme é que traz o quê? Traz o ponto de vista um dos irmãos, né, Cravinhos, no relato do depoimento, e o ponto de vista dela, nas histórias sendo contada paralelamente. Então, o filme conta o ponto de vista dela e o outro ponto de vista dos irmãos Cravinhos. Muito bom para vocês deem uma olhada nessa parte. É muito bom. Você pode ver que é assim, é meio lento, o negócio é meio... vai andando devagarinho, não tem tanta emoção, não. Mas em função do quadro é interessante. Então, vamos contar um pouquinho da história lá, como o Sebastião contou, tá? Então, quando a gente observa o próprio depoimento dela, ela chega o quê? Chega com o cabelo para frente, chega com a roupa da Minnie, como... E aí? Boa pergunta. Qual deles aí é considerado psicopata? Ele ou ela? Então, no contexto da história lá, fica legal. Então, no relato deles do filme, ela que induziu. No relato dela,
É eles que induziram. Só que o psicopata ele é tão inteligente que ele consegue armar uma estratégia, pensar nas possibilidades, pensar no erro, no plano B, no plano C, e ainda assim segue tramando mesmo depois. Então, a hipótese, segundo a investigação, tá, é que que tenha esta característica e que ela tenha programado todo esse quadro para antecipar a herança, digamos assim. Tá? E se a gente vê, eu não sei, tá? Estou dizendo que as investigações chegaram a essa conclusão. Se me permite, eu queria dizer mais uma coisa. Claro. Existe um provérbio em latim que em português quer dizer mais ou menos: mãos sangrentas não tocam em herança. E é uma lei que essa lei ela não foi escrita pelo homem, ela é uma lei natural, que não se sabe por quê, mas todo aquele indivíduo que mata o pai ou a mãe para poder receber alguma herança, tudo ocorre que ele não consegue botar a mão na herança. E esse fato houve no caso dela e chamou bastante atenção. E já houve outros casos em que o fato já estava praticamente explicado, estava tudo praticamente resolvido, quando, de repente, alguém que estava investigando chama o agente delituoso e diga: vem fazer o exame de pólvora combusta. Aquilo não era previsto, aquilo de maneira nenhuma, simplesmente a medida é chamada naquele momento. Ou seja, parece que é uma lei natural que muda tudo, né? Tem lógica. Então, no contexto, e se a gente acompanhar, então vem acompanhando desde quando houve o crime, e no primeiro depoimento ela vai com uma criancinha. É muito complexo, não é fácil. Então nós estamos falando, um diagnóstico com psicopatia é muito difícil, porque ela, se pegar ela hoje, ela é melhor presa do presídio, é pastora, tá? É exemplo, é presa modelo, tá? Tudo bem que o nosso sistema também não ajuda, que ela sai no dia dos pais, dia das mães, eu não conheço bem essa lógica, na minha cabeça é muito difícil de compreender isso. Mas, logo que ela foi para o depoimento, ela começou a namorar o advogado. Tá? Depois, ela foi para o presídio e começou a namorar a presa mais perigosa do presídio, para ter proteção. Depois mudou de presídio, mudou de presa. Depois começou a namorar o pastor. Então, aparentemente, ela continuou jogando o jogo dela. Falou que não queria herança, deixa tudo para o irmão. Então, aparentemente, ela continua fazendo ali toda a parte dela de objetivo. E isso podendo enganar. Então, qual é a luta aí de alguns advogados, de psicólogos, de quem vai avaliar? É que se você fizer uma avaliação superficial, nossa, ela se arrependeu, ela foi persuadida pelos irmãos cravinhos e fez aquilo tudo. E é boazinha, e é coitadinha, tá sem os pais, ela é pastora, ela tá lá com melhor comportamento, ninguém diz. Quando você vê, até no depoimento dela, pela história contada no filme, vou contar um pouquinho do filme, tá? Para atrapalhar um pouquinho a distração de vocês quando vocês forem assistir o filme. No filme mostra que ela relata que ela foi induzida ao uso de droga e a coação. Então, ela seria inteligente a tal ponto de entender, de estudar que a indução de maconha na idade dela poderia desencadear esquizofrenia e facilitar esse processo. Então, ela seria capaz de pensar nesse plano C, digamos assim, porque o B foi persuadir os dois meninos, em função de dinheiro, do poder que ela tinha. Não deu certo, ela tem o C. Quais foram os outros? Eu vou de criancinha para o pessoal ficar com dó, mas ela não conseguia chorar com emoção. Isso foi percebido. Não, então eu vou ficar com o advogado para ver se ele acelera a minha vida. Não, então eu vou ficar com a presa aqui, porque aqui dentro me protege, porque senão vão me matar porque eu matei meus pais. Tá com ela essa aí agora? Até então, quando eu estava acompanhando, ela namorava um pastor. Tá? Então, não é fácil de olhar e saber, não, é psicopata, não é. Não, muitas vezes tranquilo, não faz nada com ninguém. Fez lá com a família,
Mas no relato dela tem todo um contexto. E isso, faculdade de psicologia, viu? Ela faz psicologia. Sabia? Pois é. A Matsunada lá é do York, né? Do grupo York, né? Esse? Pois é. Estão fazendo psicologia. E aí? Como é que vai ser a empatia? Isso, matou o marido. É do York mesmo, né? Daquela Do York. York. É. Pois é. Parece que não era por psicopatia, não. Aí eu não sei. Tá? Mas a psicologia vai avaliar. Então, quando o frontal ele age, né, no caso do psicopata, sem essa interpretação, sem esse sinal da empatia, do medo, do remorso, o resultado não é bom. Então todo mundo tem que ter medo, pelo menos cautela. Não digo medo, mas uma cautelazinha vale a pena para que se possa ter um julgamento mais coerente. Qual o objetivo das normas da sociedade? Para isso. Não, o filme é um ótimo estudo de caso. E os dois, vejam os dois. Cada um descrevendo, porque é um relato de um, relato do outro. É meio cansativo o filme, viu? Você fica rezando para acabar. Mas é legal, dá para distrair. Então, o frontal, ó, sem ligado à área de emoção, sem a sensação do medo, então, no caso da psicopatia, ela não tem o parâmetro de medo, de remorso, e aí por isso faz qualquer tipo usa qualquer tipo de estratégia para atingir o objetivo. Então, algumas coisas que a gente vê no dia a dia, que a gente julga às vezes as pessoas, falam assim, nossa, mas isso não é normal. E aí o que está acontecendo? Muito provavelmente é por esses distúrbios com relação a essa afetividade, essa atrofia de amígdala. Então, quando a gente vê os psicopatas, né? Por que essa... Quem é a pedra viva? Que é isso aí? Não entendi, não. Ah, entendi agora. Entendi agora. É isso mesmo. Então, é o que o pessoal chama de coração de pedra mesmo. Não expressa emoção, não consegue vivenciar esse quadro. Então, quando a gente olha todo o resto do cérebro, ele está preservado, tá? Os sulcos, os giros, a área de emoção, tá? Mas ele não tem essa capacidade de perceber essa sensação no outro. Não sente remorso, não sente medo, não sente empatia e não percebe isso no outro, tá? O sociopata, o que ele tem de característica mais individual? Então, tende a ficar mais nervoso e agitado facilmente, tá? O que a gente não percebe no psicopata. Então, o psicopata você pode ir lá dar um susto nele, ele tende a não ter susto, tende a não expressar facilmente esse nervosismo. Ele vai fazer tudo de maneira racional, beleza? Ele não vai afrontar ninguém em momento nenhum. Não tem esse perfil, não. Tá? Então, o sociopata ele já tem. Então, ele tem uma tendência a ser ali mais agressivo, mal educado, viver à margem da sociedade. Isso. Então, conseguir aquilo que ela queria, como matar os pais sozinha, ela não tem força, então ele envolveu isso para proteger. Exatamente. E outro fator é o poder de persuasão, tá? Ela exerceu o poder de persuasão. Então, ela não é sociopata. Por quê? Porque ela não mudou a linha ali. Você não viu ela desesperar, não tem história nenhuma. Agredir não foi percebido, não. Pode apresentar, um histórico ali de uma delinquência,
juvenil, problemas de comportamento, então já tem essa história de não seguir regra. Em escola, em relacionamento, tá? Relacionamento abusivo, agressivo. Tem uma tendência a grupos ali, então se organizar em grupos integrados ou individual, mas geralmente não grupos não aceitos pela sociedade, não seguindo os parâmetros da sociedade. Você vê que o sociopata, né, parece claramente que tem algum tipo de distúrbio, alguma perturbação, e quando ele comete algum crime, que ele vai parar lá, né, ele vai preso, quando você vai ver, não é nada planejado, é um crime fácil de ser feito, uma coisa óbvia que você vê, mas não é possível que esse cara fez isso. Porque ele fez, como eu falei anteriormente, naquela força ali, naquele estresse, naquele momento de emoção. Ele não está fazendo aquilo planejado. Eu vou fazer assim, mas se não der certo eu faço isso, mas é melhor tal hora, e aí eu limpo a mão daqui, faço isso, aquilo. Isso é um quadro de um psicopata, tá? Então, o psicopata, ela aqui, ó, olha lá a foto. Cabelo para frente, uma roupa aí da Mini, um rostinho de criança, um jeitinho de criança. Qual é o objetivo? Transparecer essa característica de uma jovenzinha, coitada, que perdeu os pais, tá? Não estou julgando quanto ao resultado, o que eu estou trazendo são os relatos do que a gente vê nos inquéritos, né, que foi descrito no filme, e também dos profissionais que a avaliaram. Então, ó, psicopata, personalidade encantadora e atraente. Por quê? Se ele quer atingir um determinado objetivo e ele não sente emoção, ele fala para você perfeitamente o que você quer ouvir, vai te encantar, vai te atrair, vai ser lindo. Puramente com esse objetivo, tá? Tende a ser manipulador. Então, quando a gente olha, né, no filme que está descrito lá, que foi feito baseado nos autos do processo, tá? A gente percebe essa característica. Isso de te atrair, de ser, né, agradável, de manipular. E manipular como? Manipular dizendo que era maltratada, que sofria abuso, então vários aspectos, porque sabe que isso sensibiliza todo mundo. Então a característica do psicopata é este poder de persuasão, usando dados que ele sabe o que você vai sentir. Então, para que vocês, por exemplo, alguém que trabalhe com recursos, né, humanos, vai fazer uma seleção. O psicopata ele tem uma tendência a passar em qualquer uma. Porque ele vai estudar, ele vai saber direitinho o que você quer ouvir e como você quer ouvir. Tá? Eles não sentem a emoção, mas ele imita. Se é legal chorar falando alguma coisa, ele chora. Não custa nada sair água do olho, mas ele não sente esse pesar do choro. Tá? Legal, você não viu, não. Sobre esse quadro, é? Sobre psicopatia? É, Mara? Legal. Eu vou procurar também para ver. Então, ela não sente, mas expressa. Tá? Bom. Vou dar uma olhada. Então, ó, o que faz com que aos olhos da outra pessoa, então se ela finge direitinho aquelas sensações, se ela tem essas características, o olho da outra pessoa é normal, é coitadinha, inocente, vão ser, educados e vão estar estáveis. Por quê? Porque ele consegue tranquilamente se submeter a qualquer coisa
se ele tem um objetivo à frente a ser alcançado. Tá? E se porventura cometem crimes, eles tendem a fazer o quê? Tudo muito planejado. Então vamos pegar um outro evento aí, um crime da namorada, amante, não sei, do goleiro Bruno. Então, o que fez lá, o que cometeu o crime, segundo os autos também, é indicativo de ser psicopata. Por quê? Quem levanta aí uma hipótese? Por que eu estou levantando essa hipótese? Porque, segundo os autos, né, ele fez, foi tudo planejado. O que ia fazer, como é que ia fazer. E ninguém até hoje sabe, achou nada, nem vestígio de corpo, nem nada, e não teve nada. Então, ele fez todo o planejamento com todos os detalhes. Então, no filme, mostra isso. Né? Aparentemente, ela abriu a porta nas duas versões, os meninos entraram, mas em cada versão tem um traço diferente. Muito interessante. Estou contando partezinha do filme, viu? Vocês não se importam, não, né? De eu contar um pouco. Então, é percebido isso. Que quando é na versão contado por ela, ela está coagida, sofrendo. Quando é a versão contada pelos irmãos cravinhos, ela está tranquila, acabou, vem aí, acabou, pronto, acabou, valeu, tchau. Tá? Então, você vê que não tem esse sofrimento, essa sensação. E muitas vezes, tem um plano B. Eu acho que o arrependimento dela é ter escolhido os meninos fracos, que entregaram tudo depois. Tá? E o plano C é o que ela vem fazendo agora. Inteligente, exatamente. Inteligente, articulador e friamente. Isso se não tem emoção. Aí não hesita. Não hesita, vai fazer, mas será que eu faço isso? Não tem nada disso, é muito fácil para realizar qualquer coisa. Então, é imprevisível. Tá? Então, o filme até a capa é sugestiva. Você vê que a capa é essa, né? E a outra aqui, um remendozinho colado aqui. Beleza? Então, interessante. A história é muito boa, né? O filme eu acho que podia ter melhorado um pouquinho. E li relatos que o pessoal encontrou ela na faculdade cumprimentando ela. Tem lógica. Meu Deus, eu não entendo. O ser humano é meio doido, a gente é meio complicado. Aí alguém me falou, tem ordem para assistir? Sei lá, alguém falou que tinha, não sei qual é a ordem, não. Eu quis ver primeiro. Eu vi primeiro o menino que matou meus pais, porque eu queria saber o ponto de vista dela. O que ela pensou, o que ela relatou. Tá? E depois eu vi o que os autos trouxeram. Só que o filme foi feito em cima dos dois quadros. Tá? E aí, boa. Tá? Só que aí, na sociedade normal, quando ela está no meio da... Marcita botou um negócio interessante. Ela é psicopata, ela manipula os presos que ela quiser. Beleza. Só que na sociedade normal, né, a média é 3% da população ter esse quadro, ou de sociopatia, ou de psicopatia. No presídio, de 45% em média. Então, também para encontrar alguém para que haja essa persuasão, tem que estar dentro desses parâmetros normais. A indicação primeiro, a versão dela e depois do Cravinhos? Eu também achei assim mais interessante. Alguém tinha me dito qual era a indicação, mas eu quis ver assim por curiosidade, que é o mais interessante. Que é o perfil que ela relata. Tá? Mas ela pode persuadir todo mundo? Pode, com certeza. Com certeza. Tá? Então a gente vê por que ela
né? Ou pelo menos em momento nenhum houve relato dela de bissexualidade, e lá passou a ser, tá? Ah, é, boa ideia. Não, a gente faz, tá? Então, ó, filmes aí, esses dois eu acho que são interessantes. Nise, O Coração da Loucura, é interessante para mudar, para ver a mudança do perfil de institucionalização dos, né, pacientes psiquiátricos para o convívio social, é interessante. Uma Mente Brilhante mostra bem um quadro aí de esquizofrenia, muito bom, né? Filme, tá bom assim? Tá dando, alguém tá acompanhando, anotando? De doença, né? Do que eu vou falar ainda. Divertidamente maravilhoso, tá? Mostra esses aspectos neuroquímicos, beleza. Você Ah, é também muito falou bom. de O Gênio e o Louco Ah, esse e Cisne Negro. é a obsessão, né? O cisne negro também é de esquizofrenia. O gênio e o louco, que é sobre obsessão, muito engraçado, assim, muito boa a história. Engraçado não, muito boa a história. De determinação, mas uma obsessão. O cara queria reunir as palavras e o significado das palavras, é obsessão. Mas não é uma obsessão patológica. E aí ele fez o E primeiro. o Toque, Toque, Toque também. Qual? Toque, Toque, Toque. É, esse eu não consegui ver ainda não. Eu mesmo e Irene é muito bom. Melhor Impossível também é legal. Melhor Impossível. Ó, eu mesmo e Irene é de transtorno dissociativo de personalidade, né? Melhor Impossível é de transtorno obsessivo compulsivo. E mostra, né, o Melhor Impossível, é interessante que ele mostra que muitas vezes o transtorno se sobrepõe à vontade, ao desejo dele. E aí ele gradativamente lutando contra esse toque dele. Então, uma pessoa famosa que a gente conhece é o Roberto Carlos, que tem também, né, um toque no período de luto se não me engano, da última esposa dele. Ele até nas músicas ele não cantava o mal e o bem e o mal, ele cantava o bem e o bem. Então tem toda uma história, né, envolvida nesses relatos. Parecem filmes aleatórios, mas são baseados em fatos, em eventos reais. Muitas vezes a história em si não é, mas o fato sim. O tratamento de choque também é muito bom, tá? E é de comédia. Beleza aí? Deixa eu ver se eu lembro. Alguém lembra mais de algum filme? Uma mulher colocada. Ah, é Bicho de Sete Cabeças também. Não, tem um monte de filme excelente. E outro que ainda nós não vamos falar aqui agora, que são quadros de alteração orgânica. Então, doença de Alzheimer. Tem aí Para Sempre Alice. Descreve bem o quadro, tá? Aquele conflito ali da pessoa que está normal e tem um diagnóstico que vai ter uma perda de função progressiva. O outro mais românticozinho é O Diário de uma Paixão. Mas eu acho que Para Sempre Alice é mais didático, mais interessante. O Diário de uma Paixão é bom também, mas é mais lúdico. Talvez não evidencie essa parte psicológica, tá? Violência. Ah, nunca vi, não. Made. Isso, Phineas Gage é legal. Aí tem que procurar, assim, como Quer ver? Deixa eu achar aqui para vocês um link. Tem uma historinha interessante O famoso.
Minhas Gage. Tem um filmezinho dublado. Aqui. Mais um relato, né, da história dele. E o Phineas Gage, aqui é o link do videozinho relatando o Phineas Gage. Tá? Então, que descreve como aconteceu. Muito bom, mente. Vou ver. Bom. Tem muitos filmes interessantes que têm relação com essa parte psicológica também, tá? Agora, esses de alteração orgânica, tem um que é Os Intocáveis, que é de um paciente com lesão medular cervical em C3. Mostra o Coringa mesmo. Coringa é aquele do cara lá do Batman, é esse? Não é? Nossa, é top. Achei muito bom. Pesadão, mas muito bom. Eu vi outro também muito bom, pesado, Entre Meninos e Lobos. Nossa, eu levei uns 2 meses lembrando do filme, tentando entender. É muito bom. Para ver o comportamento humano, tá? Homem Invisível. É? Tá. Já dá para assistir umas 12 horas de filme. E esses quarto, não me é estranho isso aí, não. Quarto de Jack, eu acho que eu já vi. Não me é estranho. Não, tem muito filme, e os filmes, né, de histórias, né, histórias reais, baseados em histórias reais, eles trazem relatos mais fiéis. Então, eu acho que para o nosso... um monte de gente vendo filme, muito bom. Eu adoro. E aí, trazendo esses relatos mais fiéis, são mais interessantes como estudo de caso. Então, nas faculdades, eu passo muita atividade em cima de filme. Eu peço o filme e peço algumas perguntas sobre o filme para direcionar essa interpretação. Esse aqui eu passei para a turma de bases biológicas e genéticas do comportamento, para a gente tentar entender e ver se tem algum tipo de aconselhamento genético também. Meu Deus, 3 dias direto não dou conta, não. Então, aqui, ó como ela chegou para depor. Tá? Tá chorando? Tá, mas sem lágrima. Né? Não sei se está chorando. Mas a camisa de uma jovem, aparentemente com a idade menor do que ela. Falar em atividade. A atividade será a participação de vocês, tá? Então, como está sendo gravado, então a frequência e a participação, a Isabela vai contar com a avaliação, tá? Fiquem na paz, fiquem tranquilos. Mas eu gosto muito desse tipo de padrão, da gente ver um filme e fazer alguma atividade, para que todo mundo tenha paz aí. Fiquem tranquilos. O objetivo mesmo é que todo mundo cresça, que eu possa estar abrindo uma porta aí de pensamento, tá? Motivando só, facilitando, tá? Fiquem na paz. Outros distúrbios aqui que a gente pode encontrar, distúrbios aí agora menos intensos, certo? Do que psicopatia. Psicopatia não dá um déficit nenhum, mas dá uma incapacidade de viver no convívio social, né? Então, alguém já tinha me perguntado em outro momento, o que você acha? Ela pode ir para... muito obrigado, valeu. Então, já me perguntaram, professor, você acha legal
A Susana von Richthofen pode sair do presídio? Tem que ler o que é psicopatia. Eu nunca vi nenhum deixar de agir assim. Deixar, né? A partir de agora começou a ter a sensação de remorso. Nunca vi. Então não vejo justificar, mas ela assinou que não queria herança, deu tudo pro irmão. Ela disse que morre de salário do irmão e quer ver o irmão. Tá, mas a sequela que ela gerou no irmão por todo esse processo, como alguém escreveu aí anteriormente, fez com que ele fosse parar na Cracolândia usando droga. Imagina, um jovenzinho vivenciar tudo isso. Não é fácil para ele, não. Então, ela falando que não quer para sair e ele passar mal lá pelo estresse que ela está gerando, porque ela não precisa matar ele. Ele é vulnerável emocionalmente, como a gente já viu, que foi parar, né? Foi encontrado lá sob efeito de droga. É muito fácil para ela, pelo estresse que ela causa do convívio dela, da presença dela, simples comentários de como foi a agressão, o que aconteceu, quantas pancadas foram, isso é muito forte para ele carregar. Então, às vezes, ela está só fazendo uma forma de antecipar o processo. Ele perdeu tudo. Exatamente. Isso. Cristiano, Oi. Cristiano, no caso dela, de certa forma, é uma estratégia de defesa, porque, na verdade, ela foi deserdada. E já que ela não vai mesmo receber, aí ela começou a fazer cortesia como uma estratégia para poder... Agora, é um tipo de defesa bastante estranha, pelo seguinte, quando alguém comete um crime, normalmente você busca uma estratégia de defesa onde você vai negar a autoria, você vai alegar legítima defesa, qualquer coisa. Agora, quando você alega que ao tempo daquele crime alguém tinha algum problema com sociopatia ou um quadro desse tipo, fica bastante delicado, porque a partir desse momento, essa pessoa, após ela ser julgada, ela vai passar por uma perícia médica de 3 em 3 anos. Normalmente, o juiz nenhum libera, ou seja, ela vai passar a vida inteira. Até um fato que eu acho que eu já contei aqui uma vez, o cara que jogou uma pedra no carro de Getúlio Vargas. Getúlio morreu em 56, o cara foi solto em 86. O cara ficou preso 30 anos só porque jogou uma pedra no carro do presidente. Por quê? Porque a estratégia de defesa foi mostrar que ele era psicopata. Isso não, ou seja, da mesma forma eu vejo hoje, para a Susana, vai ser muito difícil ela sair. Ela pode tentar se transformar, ela pode tentar tudo. Agora, qual é o juiz que vai se convencer que ela está em condições do convívio social novamente? A vida dela ficou ruim. Isso, eu concordo. Eu acho que também não deve sair mesmo. Eu acho que bom que usaram essa estratégia, porque ela fica lá quietinha, menos um dos vários que existem, né, por aí sem que a gente tenha contato. Então, o que a Yara também descreveu ali, que ela é extremamente inteligente. A maioria dos psicopatas são. Por quê? Quer ver onde é que a gente tem uma barreira na inteligência? O julgamento. A gente quer fazer uma coisa, quer pensar, mas será que o outro vai achar o quê? Então, esse pensamento, esse julgamento do nosso frontal ali, área de emoção, faz com que a nossa capacidade de inteligência seja diminuída. Pode ver que a maioria dos grandes aí, gênios, pega Einstein, todos eles têm uma dificuldade de relacionamento. Então, ele pensa livrezinho, ele não está nem preocupado. Não gostava de usar meia, não gostava de usar sapato, não tinha carro, não queria dirigir, não estava nem aí porque o outro achava. Né? Então, isso facilita para que ele possa fazer esse processamento. Professor, uma coisa que eu acho interessante, que já que a gente vai trabalhar na clínica com pessoas que a gente não tem, é que a gente entender que, nesse caso específico, por exemplo, da Susana, a gente percebe que, inclusive, há relatos mesmo oficiais que mostram uma divergência muito clara entre os médicos, os psiquiatras que avaliaram, e os psicólogos. Os médicos, no caso, eles não concluíram, não colocaram ela como psicopata oficialmente, como alguém que tem uma doença mental, como se ela tivesse numa espécie de meio termo, né, que é o lado
normal e o outro lado louco, e Seria ela um estaria... sociopata, né? Exato, ela estaria nesse meio termo. Dá a impressão de que, talvez, como o colega falou aí, por interesses que a gente não sabe, esses diagnósticos, que só podem ser dados por médicos, né, eles acabam sendo negligenciados, de uma certa forma. Eu falo isso porque eu passei um período na minha vida que eu tive uma experiência dando aula como professora no presídio de segurança máxima na cidade de Serrinha. E poucas pessoas sabem que para que eles participem desse processo, né, que se entenda que eles querem participar da educação, mudar de vida, eles têm esse acompanhamento. E, sinceramente, a sensação que eu tive ali durante o pouco tempo que eu passei, esses poucos meses, é um pouco assustador, porque você realmente percebe em alguns comportamentos. E olha que na época eu nem trabalhava, nem estudava psicanálise. A gente vê até que ponto aquela classificação realmente de que ele está apto, de que aqueles alunos não são psicopatas, não são sociopatas. Até que ponto esse diagnóstico é correto? E isso é um grande perigo, acho que a doutora Ivone até já falou um exemplo uma vez na sala, sobre perceber, a partir de todo um processo de prognóstico, que há ali sim uma suspeita de um psicótico e etc., e ela, com muito cuidado, com muito jeito, encontrou um caminho para não mais atender esse paciente. Isso também é importante para a gente, não é? Tem que saber, o risco é grande. Ô, Cristiano, Oi. me tira uma dúvida rapidinho. Mas nesse caso, o psicopata, ele não pode ser considerado insano, né? Porque, querendo ou não, os atos que ele faz, no caso, pode ser que não seja de maneira correta, por não ter a emoção, mas de qualquer forma, eles sabem, de uma certa forma, o que está se procedendo ali, né? Não é que ele fique num mundo paralelo de uma alucinação, matando sem pensar, né? Não, tá no nosso. É isso, então, ele está no mundo real. Então, logo, o psicopata não poderia ser considerado uma doença de loucura, não é? Não. Lúcido, orientado no tempo e no espaço, consciente, inteligente, cognitivo preservado, entretanto, Sim. tem os moldes da emoção. Então, Entendi. Isso é um problema. Por quê? A gente diz que toma uma decisão racional, mas a verdade é que nós tomamos uma decisão emocional e embasamos pela razão a justificativa da escolha emocional. Você vai comprar um carro, você olha o carro e fala, nossa, eu preciso desse carro. Você já, emocionalmente, você já liberou a dopamina para ter aquele carro. Aí agora Sim. você precisa racionalmente comprovar a justificativa da necessidade. Você pode ver que as conversas e as frases são mais ou menos as mesmas. Ah, nossa, não, mas é caro. Ah, mas eu vou dividir. Não, mas eu preciso. Não, viajo de noite. Não, mas pago parcelado. Então, o pensamento é a mesma coisa. Ah, eu vou comprar zero, mas pelo menos não vou usar na oficina. Não vou gastar na oficina. Então, você tem ali, olhou, gostou, você embasa racionalmente a escolha dessa parte emocional. Porque se você for... Tá, o médico tem que ter, alguém colocou aí do pequenininho, do irmão do Andreas, né, o irmão da Suzane, que foi para Cracolândia, é uma recompensa neuroquímica, provavelmente, que ele não teve no período que precisava ter. Jovem tem que ter amor, quanto mais jovem, mais amor. Senão ele não está seguro para o dia a dia. Mas esse psicopata, ele responde por tudo, certo? Lúcido e orientado, Sim. respondendo por tudo. Entendi. E ele pensa no psicopata, né, como alguém agressivo, que vai fazer o extremo, como ela fez, mas não é assim não, tá? Vamos pegar aí, o pessoal roubando dinheiro de Covid para comprar respirador. Isso tem lógica? Me fala aí. Verdade, não tem. Então, aí é estranho, no mínimo estranho. Tá? Eu falo, Sim. por exemplo, ver isso no Rio, ver isso em um monte de lugar, faltar um monte de coisa, e eu não consigo compreender isso. Tá? Então, são coisas que acontecem que, às vezes, a gente pensa, vai matar. Não vai pegar e matar diretamente. Mas faz coisa, puxa o tapete do outro ali, faz uma coisa com o colega que você olha e fala, meu Deus, mas como fez isso?
Estava dentro da estratégia dele sem a emoção. Tá? Entendi. Lúcido e orientado. Ó, síndromes cognitivas, o que acontece? São alterações na capacidade de raciocínio, na cognição. Então, estão muito relacionadas a síndromes orgânicas, teciduais. Diminuição de quantidade de neurônio, atrofia do cérebro, um traumatismo crânioencefálico, uma inflamação cerebral, tá? Então, ó, a Mara perguntou, se o psicopata tem uma deformação genética na amígdala, por que ele tem uma tendência ao mal? Ele não tem uma tendência ao mal. Ele não tem a empatia do sofrimento do outro. Por exemplo, eu queria um Porsche. Tenho vontade de pegar o Porsche do colega. E aí, por que a gente não pega? Porque você pensa no colega. Você pensa na outra pessoa, você tem empatia, tá? O psicopata não é que ele seja mal, ele simplesmente não tem esse remorso. É muito mais fácil pegar do outro, é muito mais fácil passar por cima do outro para atingir o objetivo, tá? Não é que ele seja mal e agressivo. Ele não tem aquele desprazer que a gente tem. Ah, não, nossa, você vê alguma pessoa que alguém faleceu. Você sente o luto do outro. O psicopata não sente. Então, não é que ele seja mal, ele simplesmente não tem empatia. Tá, Mara? Foram influenciados. Eu acho que os irmãos foram influenciados. Ah, não sei, você está falando Isso, ele não tem empatia. Não é que ele não tem dificuldade, ele não desenvolve. Zerado, isso mesmo, tá? Isso. O psiquiatra que vai fazer, tá? Então, e não é fácil de fazer, não. Isso, eu não sei. Ó, do político aí, eu não sei. Mas os corruptos, de maneira geral, são estranhos, tá? Então, a síndrome cognitiva, qual é a característica? Ó, é um dano tecidual. Então, o que nós vamos ver? Demência por um trauma craniano, doença de Alzheimer, encefalopatia. A gente, agora por Covid, estamos vendo muito delírio por encefalopatia por Covid. E a gente percebe, né, que quanto maior o tempo de internação e a incidência do delírio, quanto maior o delírio, maior a sequela tardia desse paciente. Então, tem quadros da gente acelerar a alta quando o paciente começa a delirar, ficar confuso ali na UTI. Então, a gente tenta deixar o mínimo possível ele na UTI, liberando logo que ele possa, tá? Então, o problema dessas alterações cognitivas é que ela pode interferir na consciência, na atenção, porque vai depender o quê? Da área do cérebro que foi comprometida. Na parte sensorial, na percepção. Então, podemos ter qualquer tipo de comprometimento. Na orientação, tempo, espaço, memória e na inteligência. Então, esse paciente com distúrbio cognitivo, né, de origem orgânica, ele pode ter qualquer tipo de complicação. Então, nós temos aí alguns níveis. Então, o que seria algumas classificações, melhor dizendo, alguns sintomas. Então, o delírio é quando ele fica meio confuso, tendo ali, oscilando entre o que de fato está acontecendo e o que não está acontecendo. Ele fica nessa confusão, tá? Só que, tirando esse ambiente, a gente percebeu, né? Estou falando um pouquinho da minha experiência, né? Atual. Nós percebemos que o paciente que está em delírio, por estar na UTI, em isolamento, quando ele volta ali para o convívio familiar, a gente passa da alta para a enfermaria, ele começa a receber a família,
ele se orienta, ele cursa muito bem na parte psicológica. Ele volta a ter uma eficiência maior. Então, em alguns momentos, a gente libera a visita até para minimizar esse risco desse delírio. E o delírio pode ser reversível, tá? A demência já é uma degeneração, então ela já vai dar uma baixa cognitiva, já vai dar uma baixa de interação, assim como, ó, síndrome amnésica. Então, a amnésia, ela já é a perda da capacidade de fazer memória. Na verdade, nós temos 3 tipos. Amnésia traumática, então se o paciente tem algum trauma, tem um processo inflamatório, encefalite, então ele tem algum trauma, ele já tem essa amnésia traumática. Se pergunta, o que aconteceu? Ele não sei. Existe a amnésia pós-traumática, que é o quê? Do momento do acidente até que ele saia do hospital, até que ele melhore o quadro, ele não lembra de nada. Ou ainda a amnésia anterógrada, ele não volta a fazer memória. Já viu um filme aí que mostra isso? Aquele como se fosse a primeira vez. Então, ela tem amnésia traumática, ela não lembra o que aconteceu. Ela tem amnésia pós-traumática, ela não sabe do dia do acidente que bateu o carro até quando saiu do hospital. E ela não conseguiu fazer a nova memória. Então, nós podemos encontrar esses vários quadros. Certo aí? Tranquilo? Já viram esse filme? Acho que na Globo já passou umas 10 vezes. Como inédito na sessão da tarde. Né? Beleza. Então, essas síndromes cognitivas têm relação com o quê? Com a área comprometida. Então, uma síndrome, quando a gente fala orgânica ou tecidual, ela tem relação com o quê? Com a área comprometida. Então, os vários exemplos de causadores dessa síndrome. Traumatismo crânioencefálico, que lesa uma determinada área. Tá? Então, aqui ó, foi um estudo que nós estávamos fazendo no laboratório, e quando nós fatiamos o cérebro para poder avaliar, ó, estava faltando essa parte aqui. Ó. Então, ele tinha uma alteração, alguma alteração de interpretação visual. Estava faltando essa parte da região occipital. Temos aí o TCE, que é capaz de fazer isso, a esclerose múltipla, que gera essa agressão de maneira autoimune, que é o caso da Cláudia Rodrigues. Então, ela tem pequenas perdas espalhadas. O COVID, então, nós percebemos encefalite por COVID, então, alteração de memória recente, alteração olfativa, alteração gustativa, vários relatos de quem já teve COVID também. Durante a fase aguda da doença, o que a gente percebe? Que a atividade cerebral, lembra lá que nós falamos do sono? O sono é controlado pelo tronco encefálico, que ativa o cérebro. No COVID, parece que existe uma inflamação na região do mesencéfalo, que é muito difícil de sedar esses pacientes. Doença de Alzheimer, uma degeneração difusa, principalmente do lobo ó, frontal, parietal e o temporal que está abaixo. E doença de Parkinson também é uma degeneração, só que agora da substância negra do mesencéfalo. Então, uma síndrome orgânica, a gente consegue encontrar aquela área de lesão. Então, aqui é o cérebro fatiado, né, da base do crânio aqui até o alto da caixa craniana. E a gente percebe o quê? Ó? Aqui o cérebro de um jovem, aqui o cérebro de um idoso. Olha o tamanho do ventrículo alargado, ó. Então, aqui já tem morte de neurônio. Lembra que eu falei no início? Então, aqui o ventrículo está pequeno, porque tem muito neurônio em volta. Aqui, o ventrículo está maior, porque tem grande morte de neurônio em função da idade. Ó o volume aqui, ó. Tá? Então, esse espaço é um sinal de atrofia. Então, esse cérebro, ele está com volume menor do que esse cérebro aqui.
Então, nos exames de imagem, quando a gente pega uma tomografia, uma ressonância para poder avaliar, o que nós vamos buscar? A presença das estruturas. Então, nós precisamos ver a composição. Então, mesmo sem vocês, não sei se já tinham olhado uma tomografia antes, mas aqui, ó, toda essa área aqui cinza é onde tem cérebro. O que está escuro não tem nada. Então, esse jovem aí, ó, toda essa área aqui é uma área de lesão. Então, quando a gente pensar em todo o cérebro, em toda a área do cérebro, e cada área vai fazer uma determinada função, que a gente compara com esse cérebro, vou cobrir aqui, tá pequeno, vou aumentar um pouquinho mais. Melhorou? Então, vou desenhar aqui do lado o que seria. Aí. O que seria o ideal do cérebro? Seria isso aqui, ó. Tá? Olha o que esse jovem tem de cérebro. Só essas áreas aqui, ó. E o resto? O resto é espaço, é líquido. Então, tem lá hidroanencefalia, o dele até que não é tão anencefala, hidrocefalia. Isso tudo aqui é líquido dentro da caixa craniana. Essa área aqui é o que nós temos de sistema nervoso, no caso desse jovem. Então, todas essas áreas escuras que a gente utiliza aqui, ó, é quando no corte da imagem, que é feita desta forma aqui, ó, cada corte desse está criando um nível de imagem aí. Isso, o cérebro do idoso perdeu o neurônio ao longo da vida, mas em compensação tem maior número de sinapses. Tá, Mara? Então ele faz isso. Ele diminuiu, né, o volume de neurônios, mas ele tem, se a gente ampliar, olhar na microscopia, ele tem o quê? Uma grande quantidade de sinapses. Ele compensa isso. Então, se a gente olhar, ó, essa imagem aqui, digamos que sim. Então, uma vida mais saudável, beber água, dormir bem, fazer atividade física, isso aí vai diminuir essa perda. Mas também não tem graça nenhuma. Viu? Eu tô brincando, viu, Lorete? Então, para diminuir a ação de oxidação. Então, bebendo muita água, fazendo atividade física, dormindo aí pelo menos 8 horas por dia, dieta balanceada. Pois é, tem gente que faz isso aí e consegue minimizar essa perda, tá? A minha sugestão é que se tente fazer perto disso alguma coisa e vá minimizando os riscos à medida que o tempo passa, tá? Outra opção, se a gente pensar no funcionamento cerebral, o que é preventivo para a manutenção de função e diminuição de perdas é que a gente possa manter o cérebro ativo. Ativo quando? Como? Ativo como? Ativo vendo coisas diferentes ao longo da semana. Vai ler um livro, vai fazer uma atividade física, vai mexer com planta se gosta, vai tentar pintar. Então, isso é mais rico para o cérebro, como prevenção contra a doença de Alzheimer, morte de neurônio, do que outras atividades. Tá? Então, tem uma cliente de 57 anos e ela está bem difícil. Então, o que acontece, Lorete? Outro aspecto que, para que se tenha um funcionamento, não esqueça direito as coisas,
É necessário também que a gente tenha esse pensamento. A gente está aqui estudando agora, né? Todos nós. Mas que a gente está só aqui? Não. A gente está aqui, os filhos estão, às vezes, em algum lugar. Como é que tá? É o cachorro que latiu, é o gato que miou querendo comida, é um boleto que bateu na porta, um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, a gente não está com a memória seletiva, atenção seletiva. Então, isso é um fator agravante. O Covid, a gente tem 2 anos sabendo se vive ou se não vive. No início do Covid, numa atuação em hospital, nossa, boa parte dos meus colegas ficavam desesperados. Eu era um deles também. Para saber se eu ia ficar vivo ou não. A cada susto, era um desespero contando 3 a 7 dias. Tá? Então, isso é um fator. Às vezes não é pensar em tudo ao mesmo tempo. Ela não gosta de nada? Arruma uma coisa. Não, mas uma coisa ela gosta. Não, beleza, dorme bem, mas ela não precisa treinar, comer. Faz alguma outra coisa. Tá? Pois é, eu também tenho uma grande dificuldade com o nome. Será que o nome é prioridade? Agora, eu tenho uma grande capacidade de memória fotográfica. Minha memória é fotográfica, tá? Minha memória linguística não é boa. Então, aqui, ó, por exemplo, a disposição aqui dessa foto, eu lembro quando eu tirei a foto, aonde estava no laboratório, qual a disposição da maca, qual Isso tem anos que eu tirei, tá? Animal também é interessante. Então, às vezes não cobra. Para que vai levar o nome de todo mundo? Entendeu? Às vezes a gente fica tentando lembrar, eu quero lembrar uma coisa, eu quero lembrar para quê? Lembrar que dia que foi tal coisa? Eu não tenho essa paranoia, não. Tranquiliza, não deixa essa cobrança nela, não. Fala aí, alguém clicou alguma coisa aí? Fala aí, Lírio. Uma pergunta, Cristiano, você que está acompanhando mais de perto essa questão do Covid. Eu tenho já três pessoas que eu atendo que apresentaram essa questão da memória, a perda da memória recente, lapsos de memória muito fortes, né? É possível, já tem algum estudo, alguma coisa, que é possível reabilitação ou isso é definitivo? Não sabemos nada, não vi nenhum estudo ainda. Vou levantar a minha hipótese, posso? Sim, por favor. Então, a minha hipótese é o quê? Tem estudos já embasados que a atividade aeróbica, tá? Então, fazer uma atividade aeróbica aumenta a área do hipocampo de memória recente. Consequentemente, aumentando essa espessura dessa área, aumenta a capacidade de memória, tá? Então, o sedentarismo já seria um fator que iria induzir a perda de memória, tá? Pronto. Somado a isso, temos a encefalite que o vírus causa. Então, muito provavelmente, esses pacientes que perderam essa memória, eles tiveram uma perda também olfativa. Por que isso? Perderam o cheiro, né? Porque está logo à frente o bulbo olfatório da parte lateral do hipocampo, da área de memória recente. A minha suposição é que esses pacientes que passaram por isso, eles agrediram um pouquinho a área de memória mesmo, tá? Tanto pelo vírus, se for entubado pela medicação, que 90% dos remédios de sedação vão agir na área de memória, vão induzir amnésia, tá? Para que ele não vivencie aquele momento. E ninguém voltou à condição anterior ao Covid até hoje. Ninguém voltou a fazer as atividades anteriores ao nível normal de atividade física, a liberdade, eu vou para a rua, não, você sai, esquece a máscara, parece que roubou um banco. E todo mundo fica... A gente não está saindo tranquilo. Então, a minha suposição é que existe uma perda, mas essa área do hipocampo, ela se regenera, tá? Se for uma perda de memória recente, ela se regenera, tá? Lógico, em condições mais lentas, mas ela precisa de exercício aeróbico para que isso aconteça, e a gente precisa ter a mente mais tranquila para pensar só na coisa que você vai lembrar. Porque, às vezes, ela está tentando lembrar de uma coisa, mas está ali, nossa, quase morri, ó, quase morri. Ó, eita, senti um pigarro aqui, será que ainda é do tubo? Eita, tossi, será que é o Covid?
Então, eu acho que é mais esse aspecto do que um aspecto tecidual destrutivo. Mas a gente precisaria de uma ressonância e comparar isso gradativamente. Essa é a minha hipótese pelo que eu venho vendo no hospital e nas algumas ressonâncias que consigo olhar quando a gente tem. Tá? Mas certo. Eu acho que melhor. Estamos relacionado à Covid, tudo ainda é estudo, né? Tudo é hipótese. Pior do que estudo, é hipótese. Ainda não deu tempo. Ainda é isso. Obrigada. Mas eu acho que melhora, viu? Esperemos. Então, os pontos negativos que eu vi muitos na pandemia, porém algumas coisas. Então teve. Agora, essas mudanças, né, a gente espera que haja essa mudança, beleza? Né, até com essa relação de vulnerável, de todo mundo igual, mas alguns mudam, outros não, viu? Essa mudança não é bem de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, o ambiente pode dar uma forcinha, mas de dentro, só a gente mesmo sabe o que está pensando. Tá? Mas é um aspecto interessante. Tá? Mas dá uma luzinha boa. Então, no caso, igual ela falou aí do Covid, a gente teria... Vou arrastar para o lado aqui. É porque aparece assim, porque isso vai aparecendo gradativamente, tá, gente? Como eu quero ler, interagir com vocês, se eu botar em modo inteiro, eu não consigo ver, a curiosidade não deixa eu dar aula direito. Causou. Muita gente aí repensou muita coisa, viu? Muita gente. Muitos aspectos foram repensados, redimensionados. É interessante. Infelizmente, por esse aspecto, é interessante. Então, quando a gente olha lá, um dano orgânico, você vai ver que está faltando um pedaço. Então, o lugar que está faltando, perdeu a função. Houve uma agressão aqui, ó, em toda essa área. Deixa eu botar uma cor melhor. Ó, uma agressão em toda essa área. Olha o que aconteceu com o cérebro do paciente. O ventrículo aí ficou muito maior, porque os neurônios à margem dos ventrículos foram lesionados. Agora aqui, ó, lesionou toda essa área, pegou a área de movimento, pegou a área de sensibilidade. O paciente perdeu o movimento, perdeu a sensibilidade. Então, vai ser sempre proporcional à área comprometida. Legal, hein? Daniela está trazendo aqui o livro da Ana Cláudia Quintana, que é para vida toda valer a pena. Como saber, para saber envelhecer. É muito interessante isso. Né? Tem uma atriz que eu via lá, uma senhora, não sei o nome dela, mas está bem velha, cheia, né? Bem idosa, cheia de rugas. Aí o pessoal fala, não, você fez alguma plástica? Ela, não. A ruga é a marca da minha vitória. Está viva, tem que estar enrugado mesmo. Então, esse olhar para trás e perceber isso tudo é muito bom. Tá? Então, ó, essa imagem é compatível com o quê? Isso é o cérebro normal. A gente deveria visualizar, ó, aqui, nesse nível, o ventrículo pequenininho aqui, aqui. Olha o tamanho da área de comprometimento. Muito grande, ó. Então, aí vai ter uma grande alteração funcional, comportamental, motricidade, área de visão não existe. Quando a gente olha o lobo frontal, a porção anterior está bem diminuída, então não tem um bom padrão de atenção, de iniciativa, de personalidade. Então, os transtornos também psicológicos, eles podem ter origem orgânica, tem uma origem, né, tecidual. Você vai perceber isso aí. E sempre que vocês observarem em exame de imagem, crie o hábito de dar uma olhadinha, tá? Como eu falei lá, né, com relação
a perceber o que o paciente está passando, tente dar uma olhada no exame de imagem também, porque às vezes parece um determinado aspecto, né? Mas pode ser algo orgânico. Eu já atendi paciente que foi encaminhado por causa de um AVC, e quando eu olhei a tomografia com calma, avaliei, era um tumor, encaminhei para fazer a cirurgia, tirou o tumor, ficou ótimo. Tá? E quando a gente encontrar uma área escura assim na tomografia, no cérebro do paciente está assim, sem nada. Então, os neurônios que passariam aqui levando alguma informação, perderam a função. Então, tentem olhar para ter essa capacidade de avaliar. Efeito bobo? Não. Já vi, não sei se o transtorno relatado no filme, não lembro. Não lembro se eu assisti esse filme. Você consegue descrever um pouquinho? Mas é um distúrbio neurológico ou é um fenômeno, né? Do somatório de vários pequenos eventos dá um grande evento em potencial. Não é isso? Não lembro da história. Viu, Edilson? Não lembro. O nome do filme não me é estranho, agora eu não lembro da história, do contexto da história. Tá? Então, ó, porque, como eu estava falando lá de olhar uma tomografia. Então, aqui, ó, isso... Ah, tá, beleza. Não, nunca assisti, não. Vou olhar direitinho, que eu não lembro. O nome não me é estranho, não sei se alguém indicou. Ah, vou olhar. Então, aqui, ó, toda essa área branca aqui é sangue. Então, um AVC pode gerar um distúrbio também de personalidade, de iniciativa, comportamental. Tá? Beleza? Então, o interessante da gente avaliar é que muitas vezes você acha que é um determinado aspecto e é outro. No hospital, então, caso vá atuar no hospital, alguém que já tenha contato, às vezes faz diferença até no resultado final, no prognóstico do paciente. Tá? Essa intervenção. Isso, tá por isso. Beleza? Aqui, ó, um outro exemplo. Esse metal é um reflexo que está tendo aqui. O obrigado já apareceu, porque ia aparecendo aos poucos. Ele já está aqui, viu? Mas foi mal. Então, essa paciente, ela fez uma neurocirurgia, ó, por aqui, para clipagem de aneurisma. Então, a vascularização está aqui, ó, dilatada aqui nessa região. Fez a cirurgia e clipou o aneurisma. Então, eventualmente, um procedimento cirúrgico, a família já é orientada quanto aos possíveis riscos desse procedimento. Ó, nós vamos entrar por tal área, mesmo que seja do lado direito, o risco de comprometimento é menor, mas existe a possibilidade de uma alteração comportamental, isso é orientado à família. Principalmente se é uma cirurgia de um tumor. Por quê? Porque aí precisa retirar parte do tecido ali daquela área. Então, muitos pacientes entram para uma neurocirurgia com um quadro, com um cérebro, com um determinado padrão de personalidade, de memória, e sai com outro completamente diferente. Então, vocês vão ver que existem aspectos degenerativos, inflamatórios, genéticos, funcionais, neuroquímicos, orgânicos, tá? E os orgânicos podendo ser químicos, biológicos, como encefalite viral, bacteriana, mecânicos, como os traumas cranianos, as acelerações, desacelerações. Então, tem um grande aspecto, grande leque de possíveis causas para comprometimentos psicológicos. Tá? Tudo tranquilo? Beleza aí? O obrigado tá aí, porque eu programei essas linhas para que
né, slides para que a gente tivesse o tempo da discussão mesmo, programado para que a gente pudesse seguir tranquilo, não fiz nada com muitos slides e muitas patologias, que eu acho que é mais interessante a gente entender o normal, entender a parte da neuroplasticidade, para que você possa, a partir disso, entender por que a ausência do normal, que é mais fácil do que a gente ir direto para a patologia, tá? Estou aqui, né, à disposição, aqui as várias referências. Deixa eu até levantar isso aqui para que vocês vejam, que eu acho muito bom para que vocês possam conhecer, tá? Não sei se já usaram. Então, esses dois, vou até colocar aqui, ó. Então, esses dois links são de Harvard, que hoje está fácil, a gente está atrás do estudo, está tudo muito tranquilo. E o de baixo da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, no departamento de neuro. Então, Index, né, o índice alfabético de neurologia. Então, tem todo o leque de todas as patologias neurológicas, para que vocês possam ter esse contato com qualquer quadro patológico. Eles trazem também uma grande quantidade de estudos de caso e neuroimagem, parte de biológicas também. Então, é um material muito interessante de livre acesso. Os outros são os níveis mesmo de neurociência, tá? De diagnóstico em psiquiatria. Beleza? Tudo tranquilo, galera? Espero ter dado uma luz para vocês, uma acrescentada, tá? A gente, de fato, programou, diminuiu o tempo aí do almoço, que seria, né, um pouquinho maior, para poder adiantar. Alguma dúvida? Alguma colocação? Beleza? Ah, que bom. Alguém tem... Que bom, valeu. Espero ter... Ah, que bom, que ótimo. Espero ter acrescentado. Muito obrigado. Eu passei o contato também, caso alguém queira. Parabéns, professor. Valeu, Priscila. Muito obrigado. E aí, ótimo. Acender uma luz é bom, dá uma clareada aí para vocês. Isso, ó, no canal lá do YouTube tem isso também, viu? As tomografias lá para vocês. Tem uma playlist de neuroimagem, de exame por imagem, tá? Tá certo. Beleza? E continua aí à disposição de vocês pelo WhatsApp ou lá no canal, tá? Valeu, obrigado aí. Fala com o pessoal aí. Valeu. Até mais, galera. Até. Que bom, muito obrigado. Que bom que gostaram. Obrigada. Bom final de semana, foi ótimo. Valeu, brigadão. Valeu, professor. Obrigado, professor. Valeu. Obrigado, parabéns. Muito obrigada. Obrigado aí, professor. Foi muito bom. Foi ótimo. Obrigadão, galera. Eu que agradeço. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Tchau, pessoal. Até a próxima. Isabela. Valeu, galera. Um abraço, galera. Um abraço. Obrigado.
A Neiva ali, ó, a Lucimana fez